Oi, pessoal, tudo bom? A gente vai conversar hoje sobre propriedade dos compostos orgânicos. Tu sabia que 10% das questões do Enem até hoje envolve esse assunto? Então, vamos dar uma olhadinha na questão e vamos ver a lição dessa questão, que é importantíssima. Vem comigo, que eu estou aqui agora colocando o quadrinho para você, tá bom? Olha aí, propriedade dos compostos orgânicos 10,1%. Pessoal, vê bem, a gente tem aqui uma questão clássica desse tipo de questão, tá? Onde ele diz assim: uma lagarta, ao comer as folhas do milho, induz no vegetal a produção de óleos voláteis, cujas estruturas estão mostradas abaixo. Pessoal, a volatilidade, assim como ponto de fusão, ponto de ebulição, essas propriedades são todas relacionadas com a ligação intermolecular. Então, ponto de ebulição, volatilidade está relacionada com o quê? Com pressão de vapor, não é isso? Quem tem maior pressão de vapor tem maior volatilidade, evapora mais. Logo, tem menor ponto de ebulição. Isso tudo está muito relacionado com as interações intermoleculares. Essas interações intermoleculares, ou seja, entre moléculas, você tem basicamente três tipos, não é? Qual é a primeira que a gente fala, pessoal? Dipolo induzido. Exatamente. A dipolo induzido, também por muito tempo chamada de forças de Van der Waals, também chamada de dipolo instantâneo. É uma interação entre moléculas. Olha bem, moléculas apolares, não é? Moléculas apolares, como, por exemplo, os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são moléculas apolares. É uma ligação muito fraquinha, tá? Bem fraquinha. Tanto é que a maioria dos compostos unidos por Van der Waals, eles são gasosos, para tu ter uma ideia, eles estão bem separados. A outra, pessoal, é a chamada dipolo-dipolo, ou muito conhecida como dipolo permanente. Exatamente. Aí, olha bem, esse tipo de interação, dipolo permanente ou dipolo-dipolo, ocorre entre quem? Entre moléculas polares. Muito bem. E aí, pessoal, as moléculas polares, que têm um momento de polo diferente de zero, né? Na química orgânica, a gente pode indicar várias. As moléculas polares, como cetona é uma molécula polar, não é isso? A gente pode dizer que éter é uma molécula que tem polaridade. A gente pode dizer que as amidas têm polaridades. A gente pode dizer que o éster tem polaridade, aldeído tem polaridade, cetona também tem polaridade. Né? Lucas, já falaste de cetona ali. Ah, já falei, então tudo bem. Ó, pessoal, entre outros, né? Lembrando apenas que eu deixei para o final, para o grande finale, a chamada ligação de hidrogênio, ou chamada também de quê? De pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio é quando eu tenho o hidrogênio de uma molécula ligada a um dos três elementos mais eletronegativos da tabela, né? Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Por exemplo, o HF com HF, né? H2O com H2O, né? NH3 com NH3. Então, são ligações entre o hidrogênio de uma molécula e flúor, oxigênio ou nitrogênio da outra. E aí, nesse grupo das funções orgânicas, eu posso colocar, ó, álcool, muito bem. Posso colocar, ó, ácidos carboxílicos. Posso colocar aminas. Então, pessoal, são funções que têm
essa polaridade, né? Mais forte ainda. E lembre, a ligação de hidrogênio é uma ligação mais forte do que a de polo, e essa maior do que a de Van der Waals. O que quer dizer isso? Quanto mais forte a ligação, quanto mais forte a interação, eu tenho como resposta imediata. Então, pessoal, o que é que eu posso lhe garantir? Quem tem as interações mais fortes vai o quê? Vai ter maior ponto de ebulição, vai ter mais dificuldade em entrar em ebulição, vai ter menor pressão de vapor, ou seja, vai ter mais dificuldade de evaporar e vai ser menos volátil. Então, isso são relações importantíssimas. E aí, na questão, ele colocou para a gente o quê? Uma lagarta, ao comer as folhas de milho, induz no vegetal a produção de óleos voláteis, cujas estruturas estão mostradas a seguir. Todos só têm, pessoal, carbono e hidrogênio. Então, todos esses rapazes e essas moças que aqui estão são chamados de quê? Hidrocarbonetos, compostos exclusivamente por carbono e hidrogênio. E os hidrocarbonetos são o quê? Apolares, não é? Logo, a ligação é bem fraca. Então, ele diz a volatilidade desses óleos é em decorrência de quê? Se a ligação é fraca, ele evapora mais fácil, então ele é mais volátil. Então, elevado o caráter covalente? Não. Alta miscibilidade em água, se ele é apolar, ele nem dissolve em água, porque a água é uma substância polar. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, de um modo geral. Baixa estabilidade química, não, os hidrocarbonetos são estáveis, tá? São até pouco reativos. Grande superfície de contato, isso só se a interação fosse mais forte. E fraca interação intermolecular. Então, resposta da questão, letra E. Uma revisão bem legal desse assunto. Não foi legal? Foi boa. Beijo, segue o canal, dá uma força. Valeu, pessoal.